Para onde caminha o Ibovespa? Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E a grande pergunta que se faz agora, tendo praticamente atingido aquela região dos 98 mil pontos que projetávamos no nosso último encontro, e o que estamos verificando agora é uma espécie de acomodação dos preços, principalmente quando olhamos para o cenário externo, também depois de altas bastante vigorosas, especialmente no mercado americano. Essa semana tivemos uma semana com uma pressão vendedora um pouquinho mais forte nas bolsas americanas, tendo em vista o que eles estão chamando de um temor de uma segunda onda do Covid, porque os casos vinham numa descendente e essa semana voltaram a atingir picos muito próximos da máxima, sob o ponto de vista de pessoas infectadas com o Covid. E isso obviamente causa um certo temor, porque atrasa alguns movimentos. Por exemplo, a Apple fechou lojas em algumas cidades, a Disney, que estava com os parques para serem reabertos, postergou mais alguns dias também. Então a atividade econômica evidentemente vai sentir, a volatilidade acabou subindo um pouquinho mais e os mercados ficaram um pouquinho mais resistentes ao risco. E isso sem dúvida nenhuma, né, acaba trazendo um impacto direto para as bolsas locais. E se olharmos para o Ibovespa, veremos que já também sofremos uma pressão vendedora e o dólar, que estava numa trajetória para buscar a região lá dos R$ 5, voltou a inflexionar no sentido ascendente e chegamos a bater na proximidade dos 5,50 essa semana. Mas o que esperar, né? O que olhando para os gráficos a gente passa a ter uma leitura. Então vamos colocar o gráfico aqui para vocês. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, praticamente a semana fechando, hoje é sexta-feira, e os preços estão praticamente flat, né? Tá com 1,14 de queda. Então, quando temos a média de 9, que é essa linha vermelha aqui, no sentido horizontal, e os preços passam a gravitar mais próximo dela do que de qualquer outra coisa, nota-se uma baixa bem acentuada de volatilidade. Eu vou botar um outro indicador aqui, que isso aqui vai ficar talvez um pouquinho mais claro. Deixa eu colocar outras médias aqui, ó. Então olha só, olha a média de 21 períodos, que é essa linha verde, ela nem tocada foi nos últimos praticamente 2 semanas. Batemos nessa resistência dos 98 mil pontos, ela foi testada 2 vezes, não conseguiu ser ultrapassado. Os preços gravitando então próximos da média de 9 períodos, tivemos uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa, uma alta, e hoje aparentemente iremos fechar o pregão com uma baixa, mas sem grande pressão vendedora. Não existe assim um desempenho, um derrame nos preços. Isso é o típico comportamento de compasso de espera. Quando eu vou olhar como é que está entrada e saída de dinheiro, exatamente no mesmo nível, ou seja, não temos nem uma saída drástica, nem uma entrada muito significativa de novos compradores ou novos vendedores. O mercado parece só simplesmente estar trocando de mão. Eu compro um pouco, você vende outro pouco, e assim o mercado vai se acomodando nesse contexto. E o índice de força também aliviou, né? Ele vinha batendo praticamente lá nos 76 pontos, que o nível de IFR nesse patamar aqui é considerado sobrecomprado, e ele pede um alívio, né? Então os preços deram uma leve baixada nesse período, aliviou. Na nova subida já não marcou nova máxima, então eu diria que o índice de força está em patamar confortável. Nenhum dos indicadores indica que a pressão vendedora, né? Então nós não precisamos nesse momento aqui imaginar que possa haver um grande derrame nos preços. Se fosse para tentar antecipar algo, eu olhando para esse canal aqui, deixa eu voltar aqui para as médias, né? Eu diria que temos ainda muito claro esse limite dos 99 até 100 mil pontos, 99 mil pontos para ser um pouco mais preciso,
em função da média longa, a média de 200 dias. E o patamar de 92 mil pontos me parece um patamar bastante interessante de suporte, por quê? Nós vamos pegar a média de 21 períodos, nós vamos pegar o fundo do canal de alta, então o canal continua sendo respeitado, as médias continuam ainda alinhadas no sentido ascendente, então uma correção até 92 mil pontos me parece muito tranquila, muito confortável, sem grande movimento de volatilidade. Mas se pegarmos uma correção um pouquinho mais intensa, vamos puxar aqui para o último fundo, provavelmente iremos encontrar a média de 55, que é essa faixa aqui dos 89, entre 89 e 90 mil pontos. Então, se fosse para tentar imaginar algum movimento corretivo um pouquinho mais forte, no máximo até 89 mil. Eu acredito que a próxima semana será dentro desse cenário, né, de baixa volatilidade. Se corrige até a faixa aí dos 92, e se voltar a oferecer movimento comprador, novamente não vejo possibilidade de ultrapassar os 99 mil, ao menos por hora, nessa próxima semana. Mas aí o que a gente faz? A gente fica flat? Não. O índice Bovespa é um índice que ele nos dá um parâmetro, ele nos dá uma média. Para quem teve a oportunidade de participar do evento que fizemos com o Saravalli na semana passada, ou até mesmo já viu a gravação, se não viu a gravação, eu recomendo que até que você assista. Eu acho interessante atentar pelo que o Saravalli falou. Deixa o índice de lado e comece a garimpar oportunidades, talvez em papéis que estão fora do radar. Porque ali nós teremos uma oportunidade talvez um pouco mais cara. Vou dar um exemplo muito claro de um papel, de uma pimentinha, digamos aqui, que o Saravalli sugeriu, que foi a Tecnisa. E repare o que acontece com a Tecnisa. Quando o Saravalli indicou esse ativo aqui, na verdade a indicação dele foi dentro daquele conceito de pimentinha, que seria um ativo para a gente se posicionar para um ano, né? Para tentar dobrar em um ano. O patamar de preço estava nessa faixa aqui, né? Aqui um pouco acima de R$11, R$11,50. A partir disso, olha só o que o papel já andou. Chegou a bater 20% de alta. Quando você olha para o índice, você vê o índice flat, o índice não saiu do lugar, ele ficou no mesmo patamar, ele subiu, caiu, subiu, caiu. No entanto, a Tecnisa ofereceu uma oportunidade de 20% nesse período. Um outro ativo que ele citou, que seria a Forjas Taurus, subiu 25% depois daquele dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que garimpar essas oportunidades, é aqui que a gente consegue surfar mesmo no mercado lateral, né? E aí é importante que você acompanhe o trabalho de pessoas que nem o Saravalli, participe das discussões lá da área VIP da Focalize, lá dentro direto do pregão, porque o pessoal acaba trazendo muita novidade, e tem os relatórios da Eleven, que também estão disponíveis para os nossos clientes, onde semanalmente o time de análise da Eleven também nos passa muitas indicações de operações tanto de swing trade, position trade e long and short, né? Inclusive long and short tem sido uma operação que tem trazido ótimos resultados tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Então, se você ainda não conhece a área VIP Focalize e gostaria de pedir liberação para conhecer, a gente deixa um trio de 7 dias, é só solicitar aqui. Até vou pedir para o pessoal da equipe colocar, tem um formulário de solicitação de liberação, é só clicar nesse formulário, preencher lá nome, telefone e e-mail, e alguém da nossa equipe aqui já liga para você, para liberar, ou então cadastra direto lá no focalize.com.br, nosso site, e já pede a liberação lá da área VIP da Focalize. Teremos a maior satisfação em recebê-los aqui na nossa casa. Pessoal, era isso, espero que tenham um ótimo final de semana, um bom descanso, e semana que vem estamos aí de novo. Grande abraço.